Olá, boa noite. Começamos mais um programa Papo Sério, hoje recebendo o meu colega, escritor e fotojornalista Platão Arantes. Obrigado pela presença, Platão. Boa noite, Elismar, boa noite, telespectador. Às suas ordens. Pernambucano, fotojornalista e escritor, imortalizado pela Academia de Letras do Brasil. Eu sempre brinco que ele é o Murrá de Roraima, né? Enfim. Foi imortalizado pela Academia de Letras do Brasil pela obra Papillon, O Homem que Enganou o Mundo, de 2002. Já havia escrito antes, em 98, o primeiro livro, A Face de um Papillon, a história que a França quer esquecer. Eu queria saber, Platão, como foi que começou essa sua história com o Papillon? Bem, eu cheguei aqui em 93, né? E em seguida passei a trabalhar na Assembleia Legislativa, onde estou até hoje, né? E coincidiu que foi criado comissões para analisar e viabilizar a questão do plebiscito para se criar novos municípios, né? E aí dois assuntos me chamaram a atenção. O primeiro foi a questão do Papillon, né? Inclusive encontrei um amigo jornalista, né? Flávio Castelar, e ele falou que estava pesquisando já há 10 anos a questão do Papillon e tal, e blá, blá, blá. Daí eu comecei a investigar, né? E aí a gente passei a pesquisar e li os livros Papillon e Banco e tal, e vi muita semelhança com Roraima na história, né? E tal, inclusive Banco, né? Além de citar companheiros de fuga e personagem dos livros do Papillon, né? Falava de Normandia, plantação de tomate, todas essas coisas e tal, e aí eu vi que é uma grande possibilidade. Com o Castelar, com as informações do Castelar, comecei a investigar, e aí construí o perfil de que Papillon estava aqui. Né? Só faltava saber a sua identidade, porque tinha que fazer o exame de DNA, achar, tirar... A sepultura, né? Conseguir, a sepultura nós achamos, conseguir uma autorização para tirar esse material, para fazer o exame de DNA, conseguir um parente dele da França, tudo isso dificultou. Então nós fizemos um livro, né? Estivemos na Embaixada Francesa em Brasília, conversamos com a Dido lá, tudinho, tal e tal. Deixei um pedido de informações, tal e tal. E aí, meses depois, eles mandaram informar que não sabemos precisar se Henri Charrier Antonioni passou, que não sei o que e tal. Quer dizer, era um banho-maria, né? Então, eu cheguei à conclusão que o cara era o cara que estava sepultado lá no Surubu. E aí eu escrevi um primeiro livro, A Trancos e Barrancos, que era justamente para forçar que outras pessoas falassem, porque existia um medo enorme das pessoas falarem, né? E aí quebrou essa questão, né? E as pessoas depois começaram a falar, eu li teu livro, olha, realmente, tá, olha, fulano me falou isso, tá. E aí eu comecei juntando o quebra-cabeça e consegui depois publicar o segundo livro, que era Papillon, O Homem que Enganou o Mundo, né? E depois desse livro aí veio o exame pericial dos melhores peritos em questão de fotografia, de imagem, né? Que comprovaram que o cara sepultado aqui era o famoso escritor René Belbenoit. Veja que interessante, né? E o René Belbenoit, para quem sabia da história, estava sepultado nos Estados Unidos. Ou seja, depois de toda a investigação, se comprovou o seguinte, que o René Belbenoit, que era o escritor que ficou aqui, mandou um laranja para os Estados Unidos e abastecia, e aí, quando o Henri Charrier recebeu o último material dele para que ele publicasse nos Estados Unidos, mandou para o Henri Charrier chegar nos Estados Unidos. Só que o René Belbenoit falso faleceu nos Estados Unidos, em 1959. Daí, o Henri Charrier guardou o material. E aí veio aquele terremoto lá que aconteceu em Caracas, tal, barabam, e ele falido, né? E ele pegou os manuscritos, deu para o jornalista Jean Maille de Franfray, um francês, que era correspondente na época, pediu para que ele readaptasse. Então ele passou do inglês para o francês, quer dizer, atravessou, em vez de ir para os Estados Unidos, foi para inglês. E aí foi lançado o Papillon, que chegou a ser o best-seller, o terceiro livro mais vendido do planeta, perdia para a Bíblia Sagrada e o Alcorão, a Bíblia do muçulmano, né? Só que quando o Henri Charrier apareceu na França para promover o livro, ele entrou em muitas contradições, tá? E aí chegou ao ponto
absurdo de dizer que a obra era coletiva e que ele não vivenciara aqueles fatos, ou seja, né? E aí a gente passou a investigar e comprovou definitivo que René Belbenoir está sepultado no Surumú. Né? E foram 12 anos de pesquisa, né? Foram 16 anos de pesquisa ao todo. Isso já, né? no segundo Isso, livro. no terceiro livro, tá. o terceiro livro, esse que está na internet, né? Ele tem inclusive o laudo da Polícia Federal comprovando, né? Nós temos um laudo da Polícia Federal, temos mais 2 laudos lá que foi feito, temos a comprovação da família e temos um material fotográfico. Nós estivemos na Guiana Francesa, estivemos na Ilha do Diabo, estivemos na biblioteca onde o René, durante muito tempo, organizou lá. O René Belbenoir, ele era um intelectual, era um prisioneiro, mas era um intelectual, falava vários idiomas, né? E recentemente nós descobrimos que ele veio para o Surumú por indicação religiosa, ou seja, ele ficou no Surumú justamente perto da missão. Lá ele era tratado, lá ele era... Então, todo esse tipo de coisa nós descobrimos e conseguimos, né? E estamos agora, aproveitando esse deixo aqui da audiência do seu programa, lutando para que a gente consiga fazer um memorial e pegue os restos mortais do cara e coloque lá, e se faça uma homenagem ao verdadeiro escritor que encantou o mundo com suas obras, né? Para as pessoas entenderem direito, onde é que fica a Serra do Banco? Serra do Banco, quem chega no Surumú fica por trás da missão. A missão, né, ela fica lá atrás. Né? É aquela montanha que tem o formato de um peito, né? Serra Vista de longe. A Serra do Banco, esse nome, né, se dá em função de que em cima tem uma pedra em forma quadrada, assim, né? E aí o pessoal senta lá. Daí Banco, Serra do Banco. E aí coincidiu que houve um assalto na década de 40 a JG de Araújo, que era uma potência na época, uma loja, né? E aí eles assaltaram a JG de Araújo e, segundo conta o próprio livro Banco, ele guardou uma parte desse roubo lá nessa serra, né? Que serviu como banco, no caso, né? Serviu como banco e serviu para o último livro dele, que foi Banco, né? Papel Banco, né? E Banco relata justamente uma série de coisas ligadas a Roraima, tem o nome dos personagens, formação do município de Normandia, plantação de tomate, etc, etc. Nós estamos conversando hoje com o escritor e fotojornalista Platão Arantes, falando sobre os assuntos aqui interessantes da carreira dele, e a gente volta em 1 minuto para continuar essa conversa aqui. Não saia daí. Nós voltamos com o programa Papo Sério, hoje conversando com o escritor e fotojornalista Platão Arantes. Platão, em 23 de agosto de 2010, você recebeu o título de Doutor Honoris Causa em Filosofia Universica PHI, né? Filósofo Imortal, concedido pela Academia de Letras do Brasil, a ALB em Brasília. O que representa esse título para você? Olha, o meu pai, que estudou filosofia e por isso colocou os nomes dos filhos, Aristóteles, Sócrates e Platão, e era pastor, né? Ele dizia o seguinte, que o homem, para se realizar na vida, ele tinha que plantar uma árvore, ter filho e escrever um livro, né? Daí eu coloquei na cabeça o seguinte, posso até não ter estudado muito, mas eu fiz o que o meu pai havia programado, né? Eu escrevi livros, tive filhos, né? E me tornei doutor honoris causa, né? Não é só o Lula que pode ter esse título, não, né? Então, para mim foi uma honra, né? Uma honra. Inclusive, quando eu, dias antes do falecimento do meu pai, ano passado, eu levei para ele o livro do Caburaí e levei o título, né? Olha, pai, aqui o presente que eu estou lhe dando, né? E ele ficou feliz da vida, né? Porque eu fui o único que realizei o sonho dele, que era escrever livro, ter filhos e etc. Ok. Bom, com a escrita dessas obras, em relação ao Papillon e também em relação ao Caburaí, que a gente vai tratar mais à frente, você conseguiu alguns inimigos aqui no estado, né?
algumas pessoas que discordam do seu ponto de vista. Como é que você encara esses pontos de vista discordantes? É natural, né? Veja bem, a pesquisa do Papillon, na questão do meu livro, eu não só conto a história do Papillon. Seria fácil contar só a história do Papillon. Mas só que na história do Papillon existem diversas outras histórias atreladas, né? Como a questão da criação do município de Normandia, a pessoa que criou o Normandia era um companheiro de fuga, né? O próprio René tinha intriga com ele, e aí xingava, isso está inclusive nos livros, né, e tal. Tem a questão também do assalto a JG de Araújo, né? Esse assalto, segundo informações, ela foi patrocinada por outros comerciantes que, na época, via a JG de Araújo prejudicando seus negócios. Daí eles financiaram o assalto para que quebrasse a JG de Araújo, né? De primeiro ponto não quebrou, mas depois ela foi deixando, aí compraram a JG de Araújo e tal, e aí normalizou, ficou aquela coisa. Então, essas pessoas e os seus descendentes, eles não querem que essa história venha à tona. Né? Agora, é uma história feia, né? De certa forma. Na realidade, quando eu procurei todos para pesquisar, eu não tinha interesse de falar mal de ninguém, né? Mas as formas agressivas, nem bem comecei a falar, já era agressiva. Eu não sou muito de alisar ninguém, entendeu? Eu não puxo o saco de ninguém e tal. Então, mas eu quero dizer o seguinte, na questão desses inimigos, são inimigos de palavra, mas muitas vezes a gente se encontra, oi, tudo bem? Tudo bem. Discordar é normal, né? Mas depois que se comprovou cientificamente que Papillon está sepultado no Surumbu, muito dessas pessoas, né, que inclusive ainda aparece lá na internet e tal, eles se desculpam, olha, realmente e tal, não sei o que e tal. Mas a ideia é essa, se eu fizesse uma história bonitinha e tal, e todo mundo gostasse, talvez não tivesse repercutido. Mas quando alguém discorda, aí começa aquela história, bem, o Platão está comprovando através de documento, de foto, de material, de depoimento, né? Só para você ter uma ideia, tem um pesquisador recente aqui, tem um pesquisador antigo aqui, que recentemente ele disse no meio de autoridades que Papillon era uma lenda, né? Aí você veja que tipo de pesquisador. Veja, o cara é pesquisador. Lenda que tem depoimento de pessoas que conviveram com o cara, lenda não, né? Que tem pessoas que tem história que ele está sepultado lá, que tem pesquisa que comprovou que o cara está lá, lenda não é assim. A lenda do Zorro, que é uma coisa inventada, a lenda do Tarzan e tal, tudo bem, aí é uma lenda. Mas Papillon nunca foi lenda. Papillon é uma verdade verdadeira, como diz o Matu, né? Que viveu e que está aqui, entendeu? Vamos falar sobre o Caburaí agora, né? Vamos deixar a polêmica de lado e falar sobre coisas mais importantes até que mudou também, de certa forma, a história, como você vê o Brasil. Graças ao seu trabalho, sua iniciativa, o Monte Caburaí é hoje reconhecido como o verdadeiro extremo norte do Brasil, né? Anteriormente era o Oiapoque, lá no Amapá. E essa informação, inclusive, já está nos livros didáticos, né? Apesar de ter sido em 98 a expedição, mas levou bastante tempo para que fosse realmente reconhecido, e hoje você abre um livro de geografia e está lá a informação de que hoje o verdadeiro extremo norte é o Caburaí e não o Oiapoque. Ou seja, mudou até aquela frase, do Oiapoque ao Chuí, agora é do Caburaí ao Chuí, né? Como é que você percebeu esse erro geográfico, Platão? Olha, começa justamente no período que começou o Papillon. Veja bem, eu fiz parte da comissão que foi analisar a região de Uiramutã, que pertencia na época a Pacaraima, né? Para a viabilidade de se fazer um plebiscito e se criar um novo município, né? E lá, na maloca do Ticoça, determinado momento, eu vi uma espada enfiada na palhoça, né? E a minha curiosidade de repórter, né? Eu perguntei para o índio Lauro, né? Filho do Tuxal, o Tuxal da região, e ele disse que tinha sido Rondon que tinha dado de presente para o bisavô dele, e quando veio demarcar as fronteiras, inclusive
O índio dizendo, inclusive o Caburaí, que é o extremo norte do Brasil. Veja bem, o índio me dizendo isso, né? Nossa. E eu que aprendi na escola que era do Iapoque ao Chuí. Se bem que, se você olhasse, eu já olhava naquela época a diferença do Iapoque ao Chuí, ao Caburaí, o Caburaí estava acima do Iapoque, né? Mas como foi uma questão cultural indígena, né? Marítima, né? Os portugueses vinham de navio, os espanhóis e tal, do Iapoque ao Chuí. Eram os pontos, né? Então daí ficou como o extremo norte, né? Marítimo. Mas aí confundiu, né? E aí, na conversa, já encontrei o vereador Braz, vereador de Normandia, o Braz, que já dizia que tinha interesse em fazer um trabalho para se comprovar que o Caburaí era o extremo norte do Brasil. Coincidiu que foi criado o município e ele se tornou o primeiro prefeito eleito e me convidou para ser secretário de Meio Ambiente e Turismo. Ou seja, ele era vereador em Normandia e depois virou prefeito de Uiramutã. Foi o primeiro prefeito eleito. E aí, automaticamente, como secretário de Meio Ambiente e Turismo, tal, a gente começou a fazer um trabalho de base. E a primeira coisa que se veio na cabeça seria criar um fato para forçar. E qual seria esse fato? Uma expedição. Porque aí a gente, como não tinha recurso, o Exército, Aeronáutica, IBAMA, FUNAI, Universidade, a mídia, Corpo de Bombeiro, Governo do Estado, Assembleia, né? Inclusive a Assembleia foi a sede de todas as discussões, né? Lá no plenarinho, o pessoal ia lá e a gente marcava e tal. Então, no dia 3 de setembro, nós descemos de helicóptero, né? Da Aeronáutica e do Governo do Estado na época, descemos no topo do Caburaí e durante 3 dias se pesquisou, fez todo o trabalho, análise de GPS e tal, mas se comprovou que o Rondon, não vou dizer que errou, mas a diferença era mínima para aquele tempo que era feito através de um sextante, né? Então, foi colocado, havia uma diferença, não se achou o marco velho, mas foi mostrada uma diferença, e com essas informações da expedição, passei para a Comissão Demarcadora de Limites, e tempos depois eles voltaram no Monte Caburaí, e aí vem com a Comissão da Guiana, dos 2 países, que a fronteira não se mexe, nem se bota nada, né? E aí eles comprovaram, e aí em 2005 foi colocado o marco definitivo, comprovando que o extremo norte do Brasil era o Caburaí e que nós estávamos acima do Iapoque, 84,5 km. Tá? Com essas informações, nós mandamos para o Ministério da Educação, mandamos para Relações Exteriores, mandamos para uma série de coisas. E em 2002, o Ministério da Educação reconheceu o Caburaí como extremo norte do Brasil. Ok, a gente vai voltar ao assunto no próximo bloco, que é o último bloco desse programa. E eu estou conversando hoje com o Platão Arantes, ele que é fotojornalista e escritor. A gente volta em 1 minuto, não saia daí. Nós voltamos com o programa Papo Sério, hoje recebendo o escritor e fotojornalista Platão Arantes. Platão, dia 8 de setembro de 2015, a governadora Sueli Campos homenageou os expedicionários ao Monte Caburaí, né? E a data, inclusive, passou a fazer parte do calendário oficial do Estado por meio da Lei 992, de autoria dos deputados estaduais Brito Bezerra e Gelson Renier, como o Dia Estadual do Caburaí. O que representa para você essa homenagem e a instituição da data? Olha, para mim foi o troféu final de um trabalho sério que foi desenvolvido, né? Porque, veja bem, Elismar, nós fizemos a expedição e automaticamente percebemos que depois que eu deixei de ser secretário de Uiramutã, logo depois da expedição, o município não fez mais nada, ou seja, ficou calado, cruzou os braços, né? E aí era necessário se fazer uma documentação e enviar para que os órgãos reconhecessem o Caburaí. E o próprio município não reconheceu o Caburaí como extremo, não decretou, reconhecemos o Caburaí como extremo norte do município. E aí, essa ideia eu levei para a Assembleia. E aí até que os deputados Brito Bezerra, como você falou, e o deputado Renier encabeçaram esse projeto.
e aprovaram na Assembleia por unanimidade e a governadora Sueli Campos sancionou. Então, agora o Caburaí é de fato e de direito o extremo norte do estado e do Brasil, né? E essa foi a grande vitória de um trabalho que esperamos que a partir de agora se diga que o Brasil começa no Caburaí e vai daqui ao Chuí, né? Como diz a música, no passado que aprendemos ficou difícil de mudar. O extremo norte do Brasil ficava no Amapá. Do Iapoque ao Chuí todos queriam alcançar. Tudo isso estava errado. Agora vou te ensinar. É do Caburaí ao Chuí, é do Caburaí ao Chuí. Essa música, aliás, existe um clipe, você escreveu um livro em relação a essa expedição. Tudo isso ajudou ou está ajudando na divulgação em rede nacional Sim, veja bem, por falta de uma documentação assinada em diário oficial, essas coisas todas, demorou o reconhecimento. Por quê? Porque se o município tem feito um decretado, automaticamente serviria como documento. O que é que eu fiz para que eles reconhecessem? Um livro, com todo o material, com informação da Comissão de Marcadoria e Limite. E isso foi isso que forçou o Ministério a reconhecer. Não foi nenhuma autoridade municipal que mandou um documento. Então, essa foi a grande luta. Nós ficamos batendo. Não, mas está aí, olha, está reconhecido, inclusive, pela Comissão Demarcadora de Limite, que é quem faz as demarcações. Então, o livro serviu como documento, né, oficial. A música ajudou, né, esse videoclipe está no YouTube, está espalhado, e muita gente curtindo e assistindo e mandando dizer que gostou e tal. É letra nossa, com a voz do nosso amigo Kleber, né, Kleber Gomes, né, e o arranjo dele também. Então, tudo isso contribuiu. E a própria lei de 8 de setembro, como ela vem ajudar, porque a partir de agora ninguém pode mais esquecer, porque todo 8 de setembro está lá, dia do Caburaí, dia do Caburaí. Então, seria necessário até aqui aproveitar a sua audiência, né, fazer um apelo ao telespectador. Quando você ouvir alguém falar do Iapoque ao Chuí, entra lá, manda uma mensagem, pega o link do YouTube, do videoclipe e manda. Faz esse trabalho, porque cada um é como o efeito da formiguinha, cada um vai levando e aí todo mundo se alimenta, né? Você já conseguiu, inclusive, com a sua insistência, que eu conheço muito bem, mudar, inclusive, algumas VTs, né, de veiculação nacional em relação a essa questão, inclusive dos Correios, não é isso? Nos Correios, há 4 anos atrás, eles fizeram uma propaganda, né, falando do bom trabalho que eles faziam com a entrega de SEDEX, essas coisas e tal, e citava o Iapoque, né? Olha, nós atendemos do Iapoque ao Chuí. Aí, eu, ouvindo isso, mandei um livro, mandei documentos, mandei, inclusive, uma cópia do videoclipe e tal, e, para minha surpresa, 3 anos depois, essa mesma propaganda foi refeita e, no final, o carteiro aparece, ei, tá errado, é do Caburaí ao Chuí e tal, entendeu? Então, isso é mais uma vitória. É isso que eu gostaria que todos fizessem, né? Todo mundo divulgasse. Plantão, a expedição foi realizada em 98, mas o erro só foi corrigido a partir de 2012, ou seja, 14 anos depois, né? Por que demorou tanto tempo? Só um equívoco aí. Em 2002 foi reconhecido pelo Ministério da Educação, certo? E os livros didáticos só passaram a ser editados a partir de 2012, né? Porque as editoras diziam que já tinha um estoque grande e tal, mas muitas editoras, o que é que fizeram? As editoras, né? Quando a gente entrava em contato. Eles faziam o seguinte, eles botavam um carimbo no final da página, dizendo, corrigindo lá, alguns fizeram isso, né? Hoje já tem dezenas e dezenas de livros com a informação do Caburaí como extremo norte do Brasil, inclusive com fotos do amigo aqui, porque eu, inclusive, forçava, olha, mandava as informações, os dados né? E aí eles publicaram. Eu tenho lá em casa dezenas de livros que eles mandaram, as editoras mandavam de presente, né? Então, isso me deixa feliz da vida, né? O Caburaí é o extremo norte do Brasil. Você já voltou lá no Caburaí depois dessa expedição?
Não, seria interessante porque, veja bem, na expedição de 98, nós não achamos o Marco Velho. Mas um amigo que atravessou o Brasil do Chuí ao Caburaí, né, de carro, de barco, a pé e tal, e acampou 3 dias lá em cima do Monte Caburaí, ele achou o Marco Velho. Né? E aí ele limpou, estava coberto por vetachões, mato, não sei o que e tal, e aí ele fotografou e mandou para a gente e tal. E aí eu até mandei informações para a Comissão Demarcadora de Limite, sugerindo o seguinte: já que o Monte Caburaí hoje tem 2 marcos, eles poderiam autorizar que esse Marco Velho fosse retirado e fosse colocado aqui no centro de Boa Vista, tal, como um monumento, né? E aí, a princípio, ele não, tal, mas para fazer isso é necessário que uma autoridade se interesse por isso, porque seria uma grande jogada de marketing, né? Você ter um Marco Velho aqui, mostrando que o Caburaí... Conhecendo você como eu conheço, essa deve ser a sua próxima empreitada. Eu sempre... Né, é a próxima bandeira. Próxima bandeira. Então, essa seria a grande jogada, né? Porque para vocês despertar, né? É como a história da galinha e a pata, né? A pata bota o ovo e sai caladinha, a galinha sai cantando. Não é que eu seja galinha, por favor, tá? Mas eu quero dizer o seguinte, que quem quer chamar a atenção bota uma melancia na cabeça, né? E sai gritando, né? Então todo mundo vai ver. Então é necessário que as pessoas... Eu não sou roraimense nato, eu sou pernambucano, de Recife, né? E aí, mas eu estou aqui há 22 anos e eu amo essa terra e pretendo ficar aqui até os meus últimos dias. Mas eu acho o seguinte, que a gente como Roraima é mal divulgado. As pessoas só falam de Roraima lá fora de coisa ruim. Só ultimamente é que começaram a falar do Caburaí, que é aqui e tal, e a questão, quando fala de meteorologia, Boa Vista, não vai chover e tal, mas só falam de Roraima em coisa ruim. Platão, eu queria agradecer a sua presença aqui ao Papo Sério e dizer que o espaço está aberto, pode retornar sempre que tiver novidades. Eu é que agradeço. Um abraço. Nós conversamos hoje com o fotojornalista e escritor Platão Arantes. Nós queremos agradecer a sua audiência e convidar para que nos assista no próximo programa. Até lá e boa noite.